Então, muito bom dia. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da honra de estar aqui nesse momento, agradecer o convite, mais uma vez no Combrace. Parabenizar aí o pessoal de Goiás pela organização. Então, esse é o nosso tema. Em função da intensidade, da frequência com que eu tenho me ocupado desse tema, desse fato decorre, por um lado, a possibilidade que eu tenho de recorrer a uma certa reflexão acumulada a respeito, mas também me coloca a impossibilidade de eu não ser repetitivo na defesa de algumas teses que eu venho fazendo em relação a esse tema, né? Também é impossível, então, evitar também um certo desgaste e não expressar um certo cansaço também no tratamento desse tema. Queria também agradecer a possibilidade de estar aqui nessa mesa com colegas, amigos que são bastante importantes na nossa área e também para a nossa discussão, como Luciano, Martim, e também conhecer o professor Tavares. Muito bem. O título definido pela coordenação do evento me sugeriu um enfoque, ao mesmo tempo analítico, no sentido de realizar uma certa avaliação do caminho percorrido pela pós-graduação e produção do conhecimento até aqui, e também, por outro lado, lançar alguns olhares mais prospectivos. Essa segunda parte vai ficar um pouco prejudicada, talvez no debate a gente possa desenvolver alguma coisa a respeito, portanto, vou me concentrar mais numa certa análise. É importante dizer que, em função da complexidade e da diversidade da América Latina, seria praticamente descabido da minha parte pretender fazer análise ou sugestões com pretensão de validade para todo esse contexto, né? Queria antecipar, então, a estruturazinha da fala que eu elaborei. Em primeiro momento, eu considerei necessário uma pequena contextualização histórica ou geográfica política para buscar identificar em que sentido faz sentido falar da América Latina quando nós discutimos esse tema. Vou tentar elaborar uma posição a respeito que vai servir meio como pano de fundo para o desenvolvimento que eu pretendo dar. Também, no final, mais para o final da fala, vou fazer algum cotejo do desenvolvimento que acontece no Brasil com o desenvolvimento em dois outros países que eu elegi como exemplos da América Latina, que são Argentina e Colômbia. É importante advertir também que, em função do tempo, né, nós temos aí meia hora, eu vou partir do pressuposto de que vocês têm alguma reflexão já a respeito do tema, né, e, portanto, não vou desenvolver alguns raciocínios, vou só lançar algumas teses. Muito bem. Para discutir o contexto da América Latina, né, e a questão da produção do conhecimento, uma pergunta logo de cara se oferece, se coloca. Teria ou deveria ter a produção do conhecimento, portanto a ciência, uma característica específica quando praticada no contexto da América Latina? A própria pergunta coloca já em tensão alguns princípios da concepção que poderíamos considerar hegemônica da ciência, com sua pretensa objetividade e universalidade. Embora seja bastante reconhecido o fato de que o desenvolvimento da ciência se dá a partir de um processo
de veiculação e circulação irrestrita do conhecimento no plano mundial, e esse é um valor muito caro à ciência, é bastante claro também que existe nesse plano uma geopolítica, como sempre atrelada a interesses econômicos, ou seja, centros de poder que influenciam o que e como se pesquisa em diferentes locais. Se, no entanto, o empreendimento científico tem, em última instância, o objetivo de melhorar a vida das pessoas, começa a parecer razoável pensar numa ciência que esteja orientada a melhorar a vida das pessoas que se situam em um lugar e condição específica. Para isso, esse dizer do Bauman é importante. É senso comum a afirmação de que a ciência, a pós-graduação, a produção do conhecimento, tem papel importante no processo de construção de um projeto de desenvolvimento. Mas qual desenvolvimento? Um desenvolvimento que efetivamente esteja voltado para a melhoria da vida da população da América Latina, talvez nos faça ou nos force a pensar sobre como essa parte do mundo pretende participar da aldeia global. Que papel quer desempenhar? Hoje, e isso fica claro principalmente a partir dos últimos desenvolvimentos políticos nessa região, o papel que a ordem econômica e política global reserva aos nossos países é de subordinação aos interesses dos grandes monopólios econômicos e suas respectivas sustentações políticas. Vivemos no nosso continente uma reação das forças vinculadas ao grande capital nacional e internacional. Eu entendo que é esse o ponto a ser considerado e que pode fazer sentido pensar a pós-graduação e a produção do conhecimento em educação física na América Latina. Ou seja, muito mais do que antigos e possíveis laços de amizades e histórias sociopolíticas semelhantes, talvez seja a forma com que suas nações são integradas ao mundo global, tanto no plano cultural, no plano econômico e político, o elemento que configure uma condição compartilhada que justifique nossa preocupação e nosso esforço. Nos dizeres do reitor da Universidade Central da Colômbia e membro da Academia Colombiana de Ciências Exatas e Naturais, Guilherme Páramo, abre aspas, em países como os nossos, latino-americanos, onde não somos donos dessa máquina de produção do conhecimento e tecnologia, é absolutamente chave que tenhamos consciência de nossa própria história, de nossa cultura, de nosso mundo natural e não sejamos apenas o produto. Obviamente não se trata de incitar um isolamento do restante do mundo, mas sim de almejar uma integração mais autônoma, mais soberana. Isso implica tratar do universal a partir do local, o que, por sua vez, impõe como tarefa da própria ciência, enquanto uma prática reflexiva, estar vigilante frente a possíveis imposições de temáticas e procedimentos a partir de interesses que não são necessariamente compatíveis com os nossos. Está seco em Goiânia, né? Pós-graduação e produção do conhecimento em educação física, o caso do Brasil no contexto latino-americano. O campo acadêmico do qual estamos tratando é tributário do desenvolvimento do que até hoje se chama majoritariamente educação física. Isso é importante ressaltar, uma vez que com a incorporação da prática científica a esse campo, ao mesmo tempo em que lograva algum grau de autonomia, surgiram novas denominações, como, por exemplo, ciência ou ciências do esporte, ciência ou ciências do movimento humano, ciência da motricidade humana, ciências ou ciência da atividade física, entre outras. Isso suscitou logo de cara e polarizou um grande debate sobre a identidade epistemológica do campo. Não vou retomar esse debate, né, que é conhecido de todos. O que quero destacar aqui é que o campo acadêmico que se desenvolve nesse contexto,
está historicamente vinculado a um campo profissional cuja denominação majoritária é ainda educação física. Esse aspecto, no meu entendimento, para a discussão, é fundamental. No campo da educação física, entre aspas, até a década de 1970 no Brasil, a produção do conhecimento, portanto a teoria, estava a cargo de pesquisadores formados em outros campos, como da medicina, da fisiologia, da educação e assim por diante. Uma vez que o próprio campo não possuía ainda seus próprios instrumentos de formação de pesquisadores. Isso significava que os profissionais de educação física recebiam majoritariamente uma formação técnica com a aplicação de conhecimentos científicos. A década de 70, e principalmente a de 1980, vão presenciar uma alteração rápida e altamente significativa desse quadro. O governo militar incentiva e financia a ida de professores de educação física para realizar cursos de pós-graduação no exterior, instala alguns laboratórios de pesquisa, basicamente de fisiologia do exercício, em algumas universidades. Na final da década de 70, surgem os primeiros cursos de pós-graduação em estrito senso. O da USP está completando esse ano 40 anos, né? Foi criado em 1977. E no final da década de 70, também foi criado o nosso CBCE, cujo nome já indicava uma nova tendência, uma derivação no odocampo. De qualquer forma, fazer ciência, e não apenas mais aplicar ciência, entra na ordem do dia da educação física. E de tal forma que não tardaram sugestões de transformar a educação física, ela mesma, numa ciência. Uma ciência redentora, aquela que conferiria à educação física um status, até então, a ela negado nas universidades. Isso foi muito forte, por exemplo, também nos Estados Unidos, mais ou menos nessa mesma época. Isso foi acompanhado de uma explosão, na transição da década de 70 para 1980, do número de cursos de educação física, de formação de profissionais de educação física, né, que passou de mais ou menos 9 para em torno de 70. O que vai acontecer com o crescimento do sistema de pós-graduação na educação física, hoje somos 32 mestrados e 18 doutorados no Brasil, é que ela mesma, a educação física, vai aos poucos sendo relegada a um plano secundário, embora o seu nome seja preservado ou prepondere, resistindo às pressões das nomenclaturas rivais que eu citei antes. Entendo que essa longevidade do nome se deva ao fato de que a tradição e a força da graduação atrelada ao campo profissional acabe sustentando o nome em outras instâncias, como na pesquisa e na pós-graduação. Muito bem. Eu vou fazer agora uma análise de como eu vejo o quadro da pós-graduação da produção do conhecimento. Eu fiz isso em basicamente 5 pontos, que eu não vou poder desenvolver exaustivamente, mas vou mais colocar, para depois então fazer aquele cotejo que eu falei com o caso da Colômbia e da Argentina. Esses são os pontos aí que eu vou tratar. O primeiro, a produção do conhecimento no campo é fortemente disciplinar. São coisas já bastante conhecidas, portanto também não vou me alongar muito. Quando a prática científica se instala de forma mais intensa e sistemática no campo da educação física, ela é realizada, como não poderia deixar de ser, a partir da tradição das diferentes disciplinas, que ficaram conhecidas no debate como as ciências-mãe. Fazer pesquisa em educação física consolidou-se rapidamente como fazer pesquisa em fisiologia do exercício, em psicologia do esporte e assim por diante. Essas disciplinas também deram origem aos diferentes laboratórios, que são base dos programas de pós-graduação da área. Com isso, a produção do conhecimento, pelo menos na pós-graduação, vai ser orientada pelas problemáticas teóricas parciais dessas disciplinas e menos por uma problemática própria da área. Ou seja, precocemente, a produção do conhecimento na área se apresentou, e continua assim preponderantemente, fragmentada de forma disciplinar, com a implicação de que essas subdisciplinas pouco ou nada dialogam entre si, muito menos a partir de uma problemática comum. Então, os periódicos vão se diferenciando pelas subdisciplinas,
associações surgem específicas de cada subdisciplina e assim por diante. Isso significa que, na verdade, nós não temos uma pós-graduação propriamente em educação física. Temos programas de pós-graduação em ciências do movimento humano, em ciências, assim por diante. Isso porque falta o compartilhamento de uma problemática teórica. O que temos, então, é um campo multidisciplinar, muito longe de ser, inclusive, interdisciplinar. O campo apresenta fortes traços de reificação. Como lembram Adorno e Horkheimer, toda reificação é um esquecimento. E aqui se trata do esquecimento das origens, da radicação do conhecimento no mundo da vida. No caso do campo da educação física, trata-se do esquecimento sistemático das questões afetas ao sentido original da investigação na educação física, que, ao nosso ver, estão intimamente ligadas à função social dessa prática humana. A lógica interna da pesquisa científica adotada pela educação física não permite perceber crise ou reificação ou algum tipo de esquecimento nesse âmbito. Isso porque o que se entende por grande avanço na produção do conhecimento na área não é medido ou tem como parâmetro possível um avanço na prática social da intervenção na área, e sim critérios internos à própria lógica científica. Então, o propalado avanço na produção do conhecimento é medido a partir de um critério que é inerente à própria ciência, e não à intervenção, que seria a finalidade, em princípio, dessa produção do conhecimento. Então, para os gestores da pós-graduação da produção do conhecimento, a educação física está bombando. A produção está bombando. Nos dizeres do professor Mauro Betti, a educação física ciência se descolou, se divorciou da educação física vida. A prática científica fecha-se em si mesmo e, com isso, recusa tacitamente a exigência clássica de pensar o pensamento. Muito bem. Uma forma de legitimar esse descolamento da intervenção tem sido de identificar o surgimento de uma nova ciência. Por que se postula tanto o surgimento de uma nova ciência? A chamada ciência do movimento humano, ou ciência da motricidade humana. Para poder postular a propriedade de fazermos pesquisa básica nesse campo. Então, eu posso esquecer a intervenção porque nós aqui, na ciência do movimento humano, fazemos pesquisa básica. Esse processo é cheio de consequências, inclusive para os cursos de graduação. Normalmente, você tem uma visão muito positiva da influência da pós-graduação na graduação. Mas eu diria que ela gera também uma série de problemas. Por exemplo, ela gerou uma academização, na formação de docentes especialistas, que já não conseguem compreender os próprios movimentos do campo. Então, essa inclusive, precisaria ser bastante investigado que tipo de repercussão está tendo a pós-graduação na formação. Uma outra influência diz respeito à própria intervenção, né? Como a produção do conhecimento na área, de alguma forma, ignora majoritariamente a chamada epistemologia da prática, né? O que ela está promovendo é um certo esvaziamento intelectual da intervenção. Né? Você tem o sistema opera com uma ideia de que uns produzem o conhecimento e outros aplicam. E essa perspectiva está sendo muito difícil de ser superada. Pelo menos não há iniciativas, no meu entendimento, na pós-graduação, rara,
são raros, há um aprofundamento dele, na medida em que a produção do conhecimento se fecha em si mesmo, de alguma forma. Falar um pouco da internacionalização. A produção do conhecimento na pós-graduação busca gradualmente e cada vez mais dialogar com a produção do conhecimento do chamado mundo desenvolvido, que não casualmente é onde se produz o conhecimento também considerado mais avançado. Mais avançado, obviamente, pelos critérios estabelecidos por eles mesmos, né? E travestidos de critérios objetivos. Parte-se do pressuposto de que a ciência é universal, objetiva e neutra, por isso o critério para interlocução precisa ser também objetivo. As leis da natureza e seus processos não apresentam vinculações com a cultura nessa perspectiva, não apresentam vinculações com os contextos políticos. Assim, o que se pesquisa, como se veicula conhecimento, também não. Isso explica por que os cientistas preferem dialogar com os centros considerados mais avançados por esses critérios. Por mais que isso seja desejável e produtivo para algumas áreas do conhecimento, o que chama a atenção é a não consideração de outros critérios. É a submissão total aos imperativos do status quo da ciência mundial. Não há espaço para divergência. Os pesquisadores do campo da educação física são fortemente pressionados por esses critérios de avaliação, que são também fortemente normativos, a buscar interlocução, não na América Latina, e sim nos países desenvolvidos, particularmente os de língua inglesa, o que implica em fazer referência aos estudos publicados nesses periódicos, bem como desenvolver pesquisas que se articulam com as problemáticas dominantes nesses periódicos. O modelo de inserção da educação física no sistema de ciência e tecnologia favorece as sub-áreas que vinculam-se às ciências naturais. Esse é um tema exaustivamente discutido em vários fóruns. Nós sabemos que há uma hegemonia no campo das pesquisas que são orientadas nas ciências naturais, o que não seria, a princípio, problemático. Alguns diriam que, inclusive, isso se dá por razões históricas, o que não me parece correto, mas e nem uma boa justificativa, mas vá lá. O problema é que na pós-graduação, em estrito senso, isso vem significando um processo de diminuição dos projetos e pesquisas vinculadas à sub-área sociocultural, por um lado, e um processo de extinção da sub-área pedagógica. Para citar um dado que o professor Martim deve conhecer, no CNPq nós temos 91 bolsistas de produtividade. Apenas um faz pesquisas pedagógicas. Isso é quase 1, pouco por cento. Numa área que tem esse histórico, surpreende. Se nós considerarmos as publicações nos periódicos nacionais, as publicações que a gente poderia considerar como da sub-área pedagógica não ultrapassam os 15%, gira em torno disso. Além disso, nós temos um êxodo de importantes pesquisadores dessas duas sub-áreas para outras áreas, como a área da educação, da sociologia, da história. E nessas áreas, por incrível que pareça, eles são muito valorizados. Duas observações acerca desse desenvolvimento. Um se articula com a questão da vinculação, no caso, descolamento, com a intervenção. Nesse caso, são exatamente as pesquisas que se vinculam à intervenção, particularmente à intervenção pedagógica, aquelas que mais sofrem no sistema. O outro aspecto diz respeito à formação de docentes para atuar no ensino superior, formando professores. Na graduação, nós formamos professores, basicamente. Já temos nas universidades um problema com o desprestígio daqueles que se dedicam principalmente ao ensino da graduação, em contraposição ao prestígio dos pesquisadores vinculados à pós-graduação. Se considerarmos que o maior número de cursos na nossa área é o de licenciatura, destinado a formar professores, qual a formação pedagógica que recebem nossos pós-graduandos para atuar no ensino superior? Quem produzirá o conhecimento pedagógico que será veiculado na formação dos nossos licenciados?
fica, de certa forma, a impressão de que a pós-graduação e a pesquisa estão meio que de costas para as necessidades da formação profissional em educação física. Produtivismo. Esse é um outro tema muito debatido, né? São muito conhecidas as distorções, né, que o produtivismo tem produzido no âmbito da produção do conhecimento, né? Ela também tem levado, de alguma forma, esse produtivismo tem levado a uma certa especialização precoce. Muitas vezes, na formação dos nossos pesquisadores, ocorre uma vinculação de bolsistas de iniciação científica aos laboratórios, que, por sua vez, estão vinculados aos programas de pós-graduação, e isso faz com que o aluno assuma a carreira acadêmica desde a graduação e percorra o mestrado e doutorado rapidamente, dentro de uma determinada perspectiva, dentro de um laboratório, vamos dizer assim, e acabe por tornar-se docente do ensino superior com pouca ou nenhuma inserção direta no campo de intervenção. Outro problema é que o produtivismo e a aceleração do processo de formação tem levado a uma especialização precoce, tem levado a uma formação de pesquisadores com formação científica e intelectual bastante pobre. Não estamos formando, na verdade, intelectuais ou mesmo cientistas, já que, como lembra Gilson von Pato, um professor aposentado do Instituto de Biociências da Unesp, para ser um cientista, estou citando, para ser um cientista é preciso conseguir ligar conhecimentos de diversas áreas. Muitas vezes a pessoa sabe fazer pesquisa, usar o método científico e resolver o problema, mas cientista é diferente de pesquisador. Ser cientista é agregar conhecimento de todo mundo. Vou fazer um pequeno cotejo com o desenvolvimento na Argentina e na Colômbia. Se considerarmos especificamente a pós-graduação stricto sensu, nesses dois países ele é bem recente no campo da educação física, na Argentina, e ainda ausente na Colômbia. Na Argentina, apenas muito recentemente foram criados os cursos de mestrado. Não temos ainda doutorado no campo específico da educação física na Argentina. São 3 os cursos de pós-graduação, de mestrado na Argentina, todos eles vinculados a universidades públicas e a departamentos ou faculdades do âmbito das ciências sociais e humanas, como vocês podem ver aqui no slide. Essa, vamos dizer assim, entre aspas, defasagem no tempo, no caso desses dois, particularmente da Argentina, poderia, entre aspas, entre outras coisas, ser atribuído ao fato de que, tradicionalmente naquele país, a formação em educação física não acontecia nas universidades, e sim majoritariamente nos chamados institutos superiores, os professorados. No caso da Colômbia, embora a formação se dê nas universidades, ainda não foram criados, até o momento, pelo menos, cursos de pós-graduação stricto sensu, o que faz com que os colegas acabem indo para outras áreas para fazer a sua formação na pós-graduação. Bom, uma informação que eu obtive do meu informante secreto, Carlos Carvalho, da Universidade de La Plata, é de que, numa pesquisa que ele fez em 2012, o que ele observou foi que a produção do conhecimento na Argentina meio que fez uma pequena guinada para o campo das ciências sociais e humanas, o que, vamos dizer assim, de alguma forma se coloca como uma diferença em relação ao que a tendência que nós temos aqui observado no Brasil. No caso da Colômbia, a unidade básica do sistema de ciência e tecnologia são os grupos de investigação, que reagem às diferentes convocatórias, que são os editais de financiamento da pesquisa. Esses grupos são majoritariamente vinculados às universidades e vinculam-se nas convocatórias a diferentes áreas de conhecimento, sendo 2 grandes áreas as privilegiadas: a grande área das ciências médicas e da saúde e a grande área das ciências sociais.
onde está incluída a área das ciências da educação. Então, lá não tem uma vinculação a priori. Os grupos de investigação, quando encaminham os seus projetos, é que identificam em que grande área eles pretendem ser avaliados, pretendem que os seus projetos sejam avaliados. Então, consultando o COU-Ciências, que é meio que o CNPq deles, nós identificamos projetos, grupos de pesquisa com muitas variadas denominações. Deixa eu ver se eu tenho o slide disso. Não. Sim, então aí as denominações. Esses são como se denominam os grupos lá. Então chama a atenção essa diversidade e chama a atenção também de que o termo educação física, no caso da pesquisa, aparece muito pouco na denominação dos grupos de pesquisa na Colômbia. Ele me disse que eu tenho 1 minuto. Seguramente eu vou passar um pouquinho. Penalizar os que chegaram atrasados. Analisando o quadro, então, nos 2 países e cotejando com o Brasil, parece haver, especificamente na pós-graduação estrito sensu, na Argentina, e na produção do conhecimento, no caso da Colômbia, uma certa predominância, né, de um maior equilíbrio entre as ciências naturais e ciências humanas, como referências para a produção. No caso da Colômbia, eu tive acesso a um livro que me faz pensar que talvez isso vá se alterar, que nós vai ficar mais parecido com o Brasil. A doutora Nathalie Rodrigues Sanches publicou uma pesquisa que ela intitulou Medição Desenfocada, as ciências sociais e humanas sob o modelo da medição do COU-Ciências. Ela observa, inclusive, que em 2013 houve uma mudança no sistema do COU-Ciências e que o modelo brasileiro da CAPES foi uma grande referência. Isso me dá a possibilidade de dizer que é provável que lá também isso se altere. Bom, se considerarmos então esses 2 países, a gente poderia dizer que, vamos dizer assim, a pós-graduação estrito sensu ainda é bastante recente, né, e tem todo um caminho para percorrer. Isso torna, isso torna o intercâmbio, né, conosco, no meu entendimento, ainda mais importante, uma vez que nesse percurso, o percurso que nós fizemos no Brasil, pode servir, de alguma forma, como uma referência para evitar, talvez, alguns caminhos que aqui nós estamos percorrendo. Bom, vou concluir dizendo o seguinte: só o confronto com a prática, com a intervenção, pode demonstrar aos homens da ciência as limitações dessa frente àquela. Na educação, nós já percebemos esse movimento, já que depois de várias iniciativas de cientificizar as práticas pedagógicas, o campo passou a valorizar o que passou a ser chamado de epistemologia da prática. Esse é um movimento muito importante que a pós-graduação em educação física reluta em fazer, em trilhar. Eu diria, a iniciativa do chamado mestrado profissional pode ser um caminho para superar um pouco esse quadro. No entanto, considerando o que eu expus até aqui, problema da reificação, problema da hegemonia das ciências naturais, o não enfrentamento da fragmentação disciplinar, a ameaça concreta da extinção da pesquisa na subárea, nos leva à conclusão de que no nosso campo estamos vivendo um processo que a eminente historiadora norte-americana Barbara Tuchman chamou de a marcha da insensatez. Essa historiadora analisa vários momentos importantes da história da humanidade, desde a Guerra de Troia, o cisma da Igreja da Reforma Protestante, até a Guerra do Vietnã. Ela identifica neles um traço comum que ela chama de marcha da insensatez. Um desses momentos históricos é o dos papas renascentistas, que viveram entre 1470 e 1630. Em seus reinados, esses papas escandalizaram os fiéis,
conduziram a Santa Sé a conflitos, deixaram sem resposta os brados por reformas, ignorando todos os protestos, todas as advertências e a crescente revolta, conseguindo, afinal, espatifar a unidade da igreja e perdendo metade de seu rebanho para a cisão protestante. Diz a historiadora, quando evidências objetivas desmentem plenamente crenças firmes, o que ocorre não é a rejeição daquilo em que se acredita, mas sua petrificação, acompanhada de tentativas de racionalizar as provas em contrário. Tuckman indica que a insensatez possui algumas características básicas. Primeiro, a indiferença frente ao crescente descontentamento de parcelas significativas da população, de parcelas significativas do campo. Uma outra característica é uma preocupação com o autoengrandecimento, autoelogios, o grande sistema de pós-graduação que nós montamos, etc. E também, uma outra característica é a ilusão de um status invulnerável, como que uma ciência magna. Assim como a independência norte-americana e o cisma protestante tiveram como parteiras uma marcha da insensatez, talvez também desemboquemos numa cisão entre as ciências do movimento humano, ciências do esporte, e a educação física. Aliás, o cisma protestante da educação física quase aconteceu, não fosse a relutância de parte significativa do clero. Mas ainda pode surgir um Lutero, e ele ainda pode acontecer. Para finalizar, me permitam o pessimismo, para o que, mais uma vez, eu evoco a nossa historiadora. Ela alerta que as crises não purgam necessariamente um sistema de sua insensatez. Velhos hábitos e atitudes custam a morrer. Que o diga a cultura política brasileira. Muito obrigado.